Então, boa noite novamente. Tema da aula de hoje, condições da ação, né? E são 3 as condições da ação para que haja uma procedibilidade da ação, para que haja um proceder, para que possa a ação ter, né, procedibilidade. Quais são as condições da ação? Primeira, possibilidade jurídica do pedido. Segundo, legitimidade. E terceiro, o interesse de agir, né? Se eu tiver falado, eu vou estar dando vou dar uma revisada rápida sobre as condições da ação, né? Então, olha só, não é? Ao ingressar com uma petição para o Estado juiz, ao pedir para o Estado juiz, ao fazer um pedido, né, via peticionamento para o Estado juiz, eu posso pedir, né, e devo pedir para o Estado juiz, mas, né, sempre respeitando o primeiro critério de análise da ação, né? E esse critério de análise da ação é as condições da ação, né? Então, o pedido juridicamente possível, a possibilidade do pedido, né? Ele é analisado sob o prisma da legalidade, né? Da lei, né? Então, eu tenho que observar se legalmente é possível, se há uma viabilidade técnica, uma viabilidade jurídica, como, por exemplo, o caso clássico, né? Vocês estão falando que eu já dei essa matéria, né? Então, como o caso clássico, né? Do pedido, né, em relação ao jogo do bicho. Eu ganho na banca do jogo do bicho, mas o que acontece? Né? O jogo do bicho ele é ilegal no nosso país, né? Então o juiz, ao analisar a petição, ele verifica a ilegalidade, a impossibilidade jurídica do pedido número 1. Número 2, né, a legitimidade para fazer o pedido. Muitas vezes, né, irá acontecer do juiz estar analisando o pedido e verifica que ali, e aí eu contei um exemplo, acho que no módulo passado, né, o juiz verifica que ali a parte que está requerendo algo, não é, ela não é titular do direito. A parte que está requerendo algo para o Estado juiz não consta no título ao qual ela requer algo, não consta a titularidade, não consta a legitimidade para pedir. Então a parte é ilegítima no seu proceder. Então esta condição da ação ela não é atingida por falta de legitimidade da parte pedinte, né? Eu vou dar um exemplo. É muito comum, por exemplo, ações que disputam, por exemplo, automóveis, né? Um veículo automotor, né? Disputar a posse do veículo automotor ou disputar a posse de um imóvel, mas não consta no documento do carro a pessoa que está pedindo, né? Isso é muito comum, sabe onde? Em crime de tráfico de entorpecente. Emprestou para o filho, emprestou para o parente, emprestou para o amigo e o carro foi preso, foi abordado numa blitz, num comando, né? E aí o que acontece? O carro vai parar no pátio. E a pessoa que estava dirigindo estava portando a substância entorpecente, foi preso e o veículo foi apreendido por conta da situação flagrante crime, né? Aí o que acontece? Aí, né, o parente ou o dono do carro vem e tenta tirar o carro. O dono do carro que eu falo, que está preso, tenta tirar o carro, né? E aí o que acontece? Ele não retira o carro, porque ele não é parte legítima ali no título, no documento do veículo, deveria constar o nome dele. Então dá ilegitimidade de parte número 2. E terceiro e último, interesse de agir. Expliquei o caso lá do INSS várias vezes, né? Acho que até constou isso aí na nossa provinha. Como é que funciona a questão do INSS, né? Eu tenho direito à aposentadoria, mas aí eu não vou no INSS, eu não peço a minha aposentadoria no INSS. O que eu faço? Eu contrato um advogado ou vou na defensoria e falo: olha, doutor, eu tenho já todas as condições para aposentar, tenho os títulos, tenho as contribuições, tenho idade, tenho data, e eu quero entrar contra o INSS. Eu quero danos morais, quero acumulado do período, tudo que eu tiver direito eu quero. Aí o advogado, né, desatento, pega a ação, entra, e aí o que acontece? Vai parar no juiz, o juiz, ao analisar as condições da ação, verifica que o pedido é possível, verifica que a parte é legítima, mas aí o juiz fica na dúvida: mas ele pediu aposentadoria para o INSS? E a resposta é não. Então, portanto, não há o interesse da justiça intervir, porque não há pretensão resistida do INSS em conceder a aposentadoria.
Então a pretensão resistida do INSS não existe. Não houve interesse de agir no sentido de requerer ao INSS a aposentadoria. Aí o INSS, com a pretensão resistida, instaura-se o litígio, a lides, a luta, o conflito. Aí sim haveria a procedibilidade da ação. Não há interesse de agir, porque não pediu no INSS, o juiz nega, né? E se houver interesse, não, fui sim no INSS, eles deem entrada, já fazem 90 dias, já fazem 180 dias, 6 meses, não tem como eu esperar, excelência, né? Fere o princípio da razoabilidade dos prazos processuais. Justiça extremamente lenta não é justiça. Justiça, né, de 1 ano não é justiça. E aí eu peço, isso é constitucional, tá? Artigo 5º, inciso 58, salvo engano, fala da razoabilidade dos prazos processuais. A razoabilidade do direito, inciso 5º, artigo 5º, inciso 58 da Constituição fala disso, né? Então aí, atento e verificado as condições da ação, uma pequena revisãozinha aí, tranquilo, né? Aí, bom, eu tenho minha petição com as condições atendidas, né, num primeiro momento. Segundo momento, vamos lá, doutores, né? Segundo momento, classificação das ações. Nós já classificamos as ações? Se não classificamos, vamos classificar agora rapidamente, e aí vou entrar no tema que eu preparei para hoje, que é conexão e continência, né? Classificação das ações. Quem puder dar um retorno para mim no chat aí sobre classificação das ações, vou anotar aqui nas minhas anotações: classificação das ações. Se nós já falamos, vai ser uma revisão rápida. Se nós não falamos, aí eu vou ter que fazer bem pormenorizado, 1 a 1, porque o tema não é muito fácil não, né? Classificação das ações, né? Vou aproveitar aqui, né? Então, quem puder dar um retorno aí, Mário, Marisa, Guilherme, Eduardo, Diego, Brenda, vamos lá. Classificação das ações. Pessoal, então olha só, eu ao peticionar, ao ter um litígio, um conflito, né, ao fazer um requerimento para o Estado juiz, né, eu, né, faço a minha petição endereçada ao Estado juiz, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né, de uma das varas cíveis da comarca, vamos botar São Paulo, da comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, capital, né, capital de São Paulo, Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor doutor juiz, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência ingressar com requerimento de ressarcimento de danos materiais e danos morais, fácil acidente de trânsito envolvendo, né, do acidente de veículos. Algo nesse sentido, eu vou requerer ao Estado juiz, né? Passado as condições da ação, estas 3 condições da ação, essas 3 situações aqui que eu acabei de mencionar, passado, aí olha só, né? O que acontece? Eu peço para o juiz para ser indenizado porque houve um acidente de veículo que estragou o meu veículo, eu tenho um dano. Eu faço 2 orçamentos, faço 3 orçamentos, junto na minha ação, junto no meu pedido. Eu sou legítimo interessado. O pedido é possível, está previsto na legislação, está previsto na lei, né? Eu tento negociar a pretensão resistida do outro lado, ele resiste, ele não me atende, ele diz procure seus direitos e eu procuro. Então as 3 condições da ação estão aí presentes nessa situação. Olha só, agora eu sei o meu direito, eu sei quanto que eu tenho direito, não sei. Né? Em tese eu digo, olha, o acidente me provocou um dano de R$5.000, esse é o prejuízo, né? Além dos R$5.000, né, houve um abalo emocional, perca eu estava atendendo um cliente, eu perdi o cliente, eu fui atender, perdi uma audiência, perdi um processo, então em tese esse é o dano, então um dano de R$15.000, anotando aqui, 15 mil, esse é o dano, R$15.000, né? Aí eu pergunto, eu entro com as notas promissórias, eu entro com a prova do dano, fotografia, laudos, etc e tal, e falo, tenho direito a 15 mil e quero os R$15.000, qual o nome da ação?
qual é o tipo de ação que eu devo ingressar no judiciário? Essa é a pergunta que não quer calar. Se a matéria foi dada, acho que vocês sabem a resposta. Pessoal, bora lá. Quem puder aí colaborar, né? Qual é o tipo de ação, né, para ressarcimento de dano material e dano moral, né, tendo em vista que houve um acidente, eu tive 5 mil de prejuízo, mas perdi um cliente aí envolvendo o meu trabalho, etc e tal, o total do meu prejuízo em tese 15 mil reais. Ação de ressarcimento de danos, ok? De danos. Essa é uma ação número 1, né? Vou mudar o exemplo aqui, depois eu volto nessa ação. Eu tenho uma nota promissória, anotem nota promissória. Esta nota promissória é um título executivo, né? É um título executivo extrajudicial, cuja cártula creditória comercial consta lá expressamente, consta lá escrito o valor de, vamos lá, promissória de, eu vou colocar aqui 8 mil reais, 8 mil reais. Anotaram? Esquece o primeiro exemplo, o segundo exemplo agora. Uma promissória com 8 mil reais. Esta promissória que está escrito 8 mil reais é um título líquido, certo e exigível. Líquido porque eu sei que vale 8 mil reais. Certo porque certamente eu não tenho que discutir o que está ali. 8 é 8, não é 7, não é 9, não é 10, é 8, né? E exigível por quê? Aí depende, do exigível depende. Quando ela será exigível? Quando estiver na data do vencimento. Passou a data do vencimento, eu posso exigir a nota promissória. Como que eu devo exigir? Volto lá nos minutos anteriores. Volto no tema anterior, condições da ação, tema número 1. Qual o tema aqui, né? O que as condições diz? O pedido é possível? É possível cobrar a promissória? É possível. Eu sou parte legítima, consta meu nome na promissória? Consta meu nome no título, consta meu nome na promissória. E o interesse de agir? Eu posso entrar na justiça? Não. Tenho que ligar. Fulano, pega o telefone e ligo. Fulano, não vai pagar não, 8 mil, venceu, tal. Ah, não, vou pagar, tal. Aí não paga. E aí passa um dia, 2, 3, uma semana, um mês. Ô fulano, e aí, né, tal. Ah, se vira, procura teus direitos. Pretensão resistida. Com a pretensão resistida, eu posso cobrar agora a nota promissória, que agora é um título líquido, certo? E agora é exigível. Qual é o nome da ação? Número 2. Falei da número 1, ação de ressarcimento de danos. Qual é o nome da ação? A pergunta é, como eu classifico a primeira ação, a do ressarcimento de danos? Pergunta número 2, como eu classifico a segunda ação, esta que eu já tenho um título líquido, certo e exigível? Entenderam a diferença? Vamos para o terceiro exemplo. Esquece os dois primeiros, esquece as condições da ação, vamos para o terceiro. 1, 2, 3. O primeiro eu vou mudar, tá? Daqui a pouco eu vou mudar. Vamos para o 3. 3. O cliente aparece no escritório, né? Vocês estão acompanhando, né? Daqui a pouco a gente vai fazer um apanhado de tudo isso aí e entrar no terceiro tema, né? Olha só. Hoje vai ter muita coisa, viu, pessoal? Hoje vai ter muita coisa porque acho eu que amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado? 19 de abril, dia do índio e aniversário de Brasília? Acho eu. Só acho. É isso mesmo? É sexta? É? Será que mudou para sexta? Hoje é 18, não é amanhã? E agora, hein? Não, se for sexta melhor, né? Porque aí não fica quebrada a semana. É isso mesmo? Aqui já é 19. Lá em Portugal, em Coimbra, já é 19. Verdade, né? Aqui agora são 4 horas de fuso, é isso? Ou é 5? Acho que é 5, né? 5 horas de fuso. Feriado é sexta, aqui já é 19, 4. Tá, então vamos continuar. Vamos acompanhar esse raciocínio aqui. Então, olha só. Então, terceiro exemplo. O meu cliente me procura dizendo que está sem ar. Pulmão não funciona, precisa de um leito para internação imediata. Caso não tenha esse leito, ele pode vir a convalescer, pode vir a óbito, ele precisa tomar uma medicação forte aí, etc e tal. Não entendo, é só um exemplo, não é?
Estou dando um exemplo parecido com a época da Covid, né? E o que acontece? Ele precisa de um leito, precisa de um assessoramento, precisa de algo nesse sentido, não tem o leito, ele procura os órgãos públicos porque ele não tem condições de pagar, né, o particular. Eis o caso. E aí, doutores, eu preciso de uma medida urgente, né, sobre pena e risco dele vir a convalescer, dele vir a óbito, né? Então, como eu classifico essa medida urgente que eu tenho que ingressar no judiciário fazendo o pedido? Então, eis aí a terceira forma de classificar as ações, né? Tranquilo? Primeira questão, a questão do ressarcimento de danos. Segunda questão, promissória. Terceira questão, uma medida urgente para resolver um problema. Aí vem, né, todo o nosso esforço do primeiro módulo, mais introdução ao estudo de direito 1, introdução ao estudo de direito 2, mais tudo que nós vimos conversando, todos esses módulos, todo este tempo, né? E aí chegando aqui, né, falando também sobre os princípios, e aí chegamos aqui nesse ponto, nesse momento aqui. Quando falamos de condições da ação, né, e foi muito bem explicado as condições para que haja uma procedibilidade, para que haja um proceder. Olha só, o que eu quero dizer com isso? A ação só vai andar no judiciário, só vai existir um processo, só vai existir uma ação, caso seja atendido as condições da ação. Então falamos bem disso lá no passado, deu uma revisãozinha agora, né? Agora eu estou classificando as ações, já que entendo eu que a matéria foi passada, estou classificando aí numa forma de perguntas e respostas, testando aí o nosso conhecimento, e vamos chegar no segundo momento após a classificação das ações. Olha só, para que nós entendamos, né, venhamos a compreender e entender como funciona isso do ponto de vista meio que prático, embora a teoria geral do processo seja uma matéria eminentemente teórica, mas eu quero passar um pouquinho de prática e vamos lá, né? Outra coisa, vamos responder a seguinte pergunta: o que é ação? Vou anotar aqui: o que é ação, né? E vou perguntar mais embaixo: o que é processo? Anotem aí, o que é ação e o que é processo. O processo é um conjunto de atos que me levará a uma sentença. E a ação é algo um pouquinho maior, que envolve o processo, que é o conjunto de atos que me levará a uma sentença. Mas a ação é o agir e o processo o proceder, né? Professor, mas distingue aí a diferença da ação e do processo então, né? Quando eu peço para o Estado juiz, eu faço o pedido, e isto é constitucional, a Constituição me autoriza, me concede esse direito do cidadão, não é cidadãos são grandes cidades, é cidadão, detentor de direitos e deveres. Eu como cidadão peço ao Estado juiz, né? Por que eu falo Estado juiz, pessoal? Porque não é a pessoa. O juiz representa um poder do Estado, o terceiro poder, que não é um terceiro poder, são três poderes iguais. Não chamam de terceiro, de segundo, de primeiro, não. O poder judiciário é uma divisão de um poder único, o poder do Estado. Então, quando eu peço para o Estado juiz, compreenderam? É por isso que eu falo, o Estado juiz. Eu não estou pedindo para uma pessoa, eu peço para o poder judiciário, que é um poder do Estado. Então eu peço para o Estado juiz, né? E aí eu vou voltar lá no primeiro exemplo, e aí já vou fechar essa questão já, né, de classificação das ações. Eu vou lá no primeiro exemplo, e aí a mãezinha senta no meu escritório e fala assim: doutor advogado, eu tenho 2 filhos, estou separada do meu ex-companheiro, mas eu preciso de uma ajuda para criar os meus filhos. Eu trabalho, tenho minha renda, ele trabalha, ele tem a renda dele, mas o padrão de vida dos meninos caiu, né? Porque era uma renda somada, era uma ajuda mútua, e agora não tem mais isso. Como é que eu faço, doutor? Né? Quais são os meus direitos? Olha o que eu vou falar. Como é, doutor, que eu conheço os meus direitos? Qual é o nome da ação? Como eu classifico essa ação? Que ela tem direito, ela sabe que ela tem direito, mas ela não conhece o seu direito. Como eu classifico o nome dessa ação?
ação de conhecimento. É isso, pessoal. Vocês tomaram café hoje, não é? Café, Coca-Cola. Eu tomei café, Coca-Cola e não comi o chocolate, porque aí é muita cafeína, dá dor de barriga, né? Mas ação de conhecimento, eis o nome da ação, eis a primeira classificação das ações, ação de conhecimento, porque eu sei que eu tenho direito, eu sei que eu posso exigir o direito, eu sei que eu posso pedir para o Estado juiz, mas eu não sei qual é o meu direito, então eu preciso conhecer o meu direito, ação de conhecimento, entendeu? Aí ela continua contando a história. Então, nós somos casados, etc e tal. Pessoal, isso aí na prática, na OAB, na magistratura, delegado de polícia, qualquer concurso, vocês têm que compreender isso para poder entender como se classificam as ações. Por exemplo, né, ação de conhecimento, número 1, classificação número 1 das ações, ação de conhecimento, né? A ação de conhecimento me leva a conhecer qual é o meu direito, que eu sei que eu tenho direito, mas eu não sei o direito. Vocês se compreenderam? Eu sei que eu tenho direito, mas eu não sei qual é o meu direito. Ação de conhecimento número 1. E aí ela continua contando a história, qual é a renda do casal, como funciona, qual era o padrão de vida, qual é o padrão de vida atual. E aí nós vamos fazer uma ação de alimentos, porém de uma ação para conhecer qual é o direito aos alimentos, o número, né, a fração ideal para ajudar no custeio dos alimentos dos menores impúberes que estão sob a guarda da genitora. Essa é a questão, ação de conhecimento número 1. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Número 2, esquece a ação de conhecimento. Voltamos para a promissória. Falei da promissória, não falei da promissória? Título líquido, certo e exigível. Eu tenho uma promissória em mãos de R$8.000, não era 8? Anotei aqui, ó, promissória R$8.000. Fulano, paga meus 8.000, fulano. Vou dividir para você em duas. Faço um recibo, digo que está na promissória, você me paga. Divide em 3, divide em 4. Aí a pessoa, você está me irritando, que não sei o que, se vira, procura teus direitos, eu não vou pagar essa promissória não. Pretensão resistida, está resistindo ao pagamento, resiste a minha pretensão em receber. E esse meu direito? Eu sei que eu tenho direito, eu sei qual é o meu direito, e eu não preciso do judiciário para descobrir qual é o valor, eu já sei também o valor. Nesse caso é diferente do primeiro exemplo, da ação de conhecimento. Na ação de execução é diferente da ação de conhecimento. Na ação de conhecimento eu sei que eu tenho direito, mas eu não sei o meu direito. Ponto. Nesta que eu estou falando agora da promissória, eu sei que eu tenho direito e eu sei qual é o meu direito. R$8.000 escrito na promissória. Como é que a promissória diz? Pagarei a fulano de tal, né? Prometo que pagarei a fulano de tal, né? A importância de R$8.000, vencimento tal, assina, bota bonitinho lá. Qual é o nome da ação? Como eu classifico essa ação? Ação de... Anota aí, pessoal, execução. Então, número 1, conhecimento. Número 2, execução. Conhecimento. Número 2, execução. Agora vamos para o terceiro exemplo que eu falei, aí ficou fácil, né? Classificando as ações. Quem se recorda aí, pessoal, da terceira ação? A terceira, eu estou aqui no meu escritório e chega a pessoa dizendo que está com um problema de saúde grave, gravíssimo. Eu citei esse da falta de ar, mas vamos supor que fosse um câncer, que precisa de uma medicação, precisa de um tratamento. Aqui no Brasil, tá? Para quem não lembra, para quem não se recorda, existem as farmácias de alto custo. Aqui no Brasil, no nosso Brasil, existem as farmácias de alto custo. Professor, mas o que tem a ver as farmácias de alto custo? Tem a ver o seguinte, né? Vamos lá. Existem medicações, remédios, medicamentos que são de alto valor, né? Caros, muito caros. E a pessoa, até pessoas que ganham bem, não tem condições de comprar tal medicação. Medicação que custa R$5.000 por mês, R$20.000, R$100.000, né? Eu ia falar de 1 milhão, mas tem de 1 milhão também, mas aí é um caso diferente, né? Mas vamos ficar nessas de 5, de 10 milhões, R$1.000. Aí o que acontece?
Aí eu vou no Sistema Único de Saúde, faço os exames, faço o requerimento, faço tudo e descubro que eu preciso dessa medicação e eu não tenho condições. Mas se eu não tomar essa medicação, eu posso vir a óbito ou posso piorar o meu quadro clínico de saúde. Está ruim, fica pior, podendo vir a óbito, podendo vir a convalescer. É um exemplo, né? Um exemplo. O outro exemplo é o que eu estava dando anteriormente, que eu falei que eu acho que é mais tranquilo compreender, né? O paciente chega ofegante, chega numa situação já quase que terminal, caso ele não venha a ser internado, caso ele não venha a ter assistência médica adequada, caso ele não seja urgentemente atendido, socorrido, não é? De uma forma cautelar, de uma forma liminar, urgência urgentíssima, cautelar para se acautelar do óbito, para se acautelar de que ele venha convalescer, né? E aí, doutores, como eu classifico essa ação? Não é conhecimento, não é execução. É uma outra situação, é uma situação que requer uma medida urgente, cautelar, ação acautelatória. Qual o nome da ação? Como eu classifico essa ação? Cautelar, né? Ação cautelar. Vou anotar aqui, cautelar. Então, condições da ação. Número 1, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse de agir. Claro, condições da ação. Classificação das ações. Como eu classifico as ações? Em ação de conhecimento, ação de execução e ações cautelares. A de conhecimento, eu tenho direito, mas não sei o meu direito, tenho que conhecer o meu direito. Ação de conhecimento, né? Ação de execução, eu conheço o meu direito, eu sei o meu direito e eu executo o meu direito que eu já sei, está expressamente escrito na promissória, no cheque, no contrato, né, no termo de confissão de dívida, né? Então essas são as formas de ação. Na sentença, eu tenho uma sentença, eu sei qual é o meu direito, porque já houve sentença. Execução não é conhecimento. Se eu já conheço, execução. Se eu não conheço, conhecimento. Agora, se é urgente, urgentíssimo, não é nenhuma coisa nem outra. É uma cautelar para ter que requerer com urgência, de forma liminar, cautelar para que não venha morrer, não venha tomar um prejuízo irreparável nestes termos, desta forma. Então, doutores, aí meia horinha, não deu 30 minutos. Nós tratamos aí de condições da ação, tá? As 3 condições da ação para que haja procedibilidade da ação, para que haja um proceder da ação, para que a ação venha a ser analisada pelo Estado juiz, para que o Estado juiz venha analisar, para que o Estado juiz venha dar procedibilidade, tem que ter as condições da ação. Tranquilo? Falamos as 3. Quando passa na mão do juiz e o juiz analisa, deixa eu verificar aqui, é uma execução de um cheque. Não pagou o cheque, a pessoa disse que tentou receber, não conseguiu, interesse de agir. Estou vendo que o nome dela está no cheque, parte legítima, o juiz vai só ticando. E é possível, né? Existe uma lei, é legal, tranquilo, não está prescrito o cheque, né? Venceu, tem só 2 meses. A prescrição do cheque é em 6 meses. A prescrição da promissória é em 3 anos. A prescrição do contrato é de 3 anos. Tranquilo? Mas aí é uma matéria de prescrição, não é a nossa matéria aqui agora. Só para lembrar que é legítimo. Então, legitimidade, possibilidade e interesse de agir. Pediu, mandou. Não ia falar um palavrão? Não pode. Só depois das 10. Né? Então eu liguei, fulano, paga meu cheque, ele, né? Não vai pagar. Então, pretensão resistida. Aí, preenchidas as condições da ação, cheque, eu sei o meu direito, sei qual é o meu direito, título líquido certo e exigível. Qual é a ação? Como que eu classifico? Olha só, se há procedibilidade, eu classifico ela como ação de execução, porque eu sei o meu direito. Direito a R$8.000 no cheque, R$3.000 no cheque, R$8.000 na promissória, contrato de honorários, R$40.000 no contrato de honorários, não é? Então é assim que se procede, não é, a execução do título líquido certo e exigível.
Vamos voltar à ação de alimentos? Eu faço a ação de alimentos agora, né? E aí ele se separou. Vou voltar ao exemplo anterior. Ela se separou, lembrando, ela se separou, tinha 2 filhos, o casal em comum, né? Ela requer agora, né, os alimentos. Olha, pessoal, não é ajuda, não é esmola, nada disso. Não pensem assim, né? A mãe trabalha, tem condições, tem dinheiro, tem o seu carro, separaram tudo numa boa, só que ela não vai criar o filho sozinho, ela não fez sozinha, o filho é do casal. Aí ela fala, ele tem que ajudar, fazer a parte dele. Esse é o caso, né? Tem outros casos, a maioria não é assim. Eu estou dando esse exemplo aí só para a gente não entrar em discussões ideológicas. Ação de cobrança é um tipo de ação de execução. Ação de cobrança se eu tenho título executivo, se eu sei o meu direito e vou fazer uma cobrança daquilo que eu já sei, é uma ação de execução. Como é que eu posso responder isso, né? É que existe uma outra forma de ação de cobrança que não é execução, né? Mas assim, o cerne da questão é: se eu tenho direito, mas não sei qual é o meu direito, cobrança, conhecimento. Se eu tenho direito e sei exatamente qual é o meu direito ele é expresso no cheque, na promissória, no contrato, no termo de compromisso. Está escrito lá, ó, te devo 10, fulano. É isso, está expresso, execução. Eu estou vendo que eu não dei essa matéria, eu pensei que eu tinha dado. Sobre dívida de contrato, semelhante a protesto. Semelhante a protesto. Sobre dívida de contrato, tipo de execução. Tá, vamos responder essa pergunta aí, já. Então, olha só, continuando aí. Então, eu vou responder essa dúvida agora. Olha só, vai ficar claro agora. Continuando o exemplo da ação de alimentos, tá? Então ela fala assim: doutor, eu tenho minha vida, eu tenho minhas questões aqui e tal, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, ele tem a casa dele, tem o carro, mas eu não vou criar meus filhos sozinho, porque não é justo, não é certo, não é que não é justo comigo, não é justo com os filhos, né? Então eu vim aqui pedir a pensão para os meus filhos, que é justo com eles. Vamos pedir essa pensão? Vamos. Pessoal, eu sei que eu tenho né? Minha cliente, ela sabe que ela tem direito, mas ela não sabe o valor. Qual é o nome da ação que eu tenho que entrar para saber o valor? Ela sabe que ela tem direito, mas ela não sabe qual é o direito que ela tem. Ação de conhecimento, vamos conhecer o direito dela. Aí eu faço ação de alimentos, vai para o judiciário, chega lá, o juiz determina o valor, vai pagar X de pensão. Agora eu sei o direito. O juiz dá uma sentença e diz: o direito é esse, você tem direito a cobrar dele esse valor. Ele vai pagar todo dia 10 é o vencimento. Vamos botar aqui 3 salários mínimos? 3 salários mínimos, pronto. 3 salários mínimos de pensão alimentícia ele vai pagar todo dia 10 de todo mês, a partir de agora. Nesta sentença da ação de conhecimento. Agora conheceu-se o direito. Você sabia que tinha direito, mas não conhecia. Agora você conhece o direito. Qual é o direito que você não sabia, que agora você conhece? Você não sabia, você sabia que tinha direito a alimentos, mas não sabia o valor. O valor é 3 salários mínimos. Quanto é que está o salário mínimo? 1.300? Acho que é, né? 1.320? Acho que é 1.320. Então daria quanto? 3.960. Vamos anotar aqui: 3.960. Tranquilo? Qual é o valor da pensão agora, doutores? 3.960. É o valor que eu não conhecia e agora eu conheço. Eu conhecia que eu tinha direito à pensão, mas eu não conhecia o valor. Agora eu conheço o valor. Como agora eu conheço o valor, pronto, encerrou. Eu tenho uma sentença que me diz o valor. Não é cheque, não é promissória, não é contrato, não é nada. É uma sentença judicial. Sentença. Está escrito aqui, 3.960 na sentença. Eu sei agora o meu direito. Ele paga um mês, paga 2, paga 3, paga 4, paga 5, paga um ano e meio. Aí de repente não paga. E aí? Não pagou um mês, o que aconteceu? Aí eu ligo: e aí, fulano, vai pagar, não vai pagar e tal, não sei o que. Aconteceu alguma coisa? E aconteceu, me apertei aqui e tal. Não, tranquilo, tal, beleza, obrigado. Quando der aí, dá um jeito aí, tal.
Aí não paga de novo. Aí passa o segundo mês, não paga. Passa o terceiro mês, não paga. Começa a interferir nos compromissos das crianças. Começa a interferir na vida das crianças. E aí, doutores, aí vem a pergunta que não quer calar. Não é que eu achei que eu tinha dado essa matéria para vocês e vocês estão falando que viram, mas eu estou vendo que não, né? Na classificação das ações, ele não está pagando pensão que é de R$ 3.960. E eu tenho uma sentença que diz que tem que pagar todo dia 10. E já tem 3 meses que não paga, 4 meses que não paga, 5 meses que não paga. Um absurdo. Como é que faz? A fome não espera, os compromissos não esperam, não é? Qual é o nome da ação agora para me cobrar estes alimentos da justiça? Essa é a pergunta que eu gostaria que vocês, quem puder responder aí, né? Ficou fácil agora, dentro de classificação das ações. Como eu classifico essa ação? É uma ação de conhecimento? É uma ação de execução? Ou é uma ação cautelar? A cliente volta de novo no escritório e pergunta: doutor, tá aqui, ó, ele não está pagando, pagou 1 ano e meio, parou de pagar, já tem 6 meses que não paga. O valor é 3.960. Qual é a ação que nós devemos entrar? Como eu classifico essa ação? Obrigado, doutora. A doutora Dieda respondeu ali para nós. Quem mais? Arrisca aí, sem medo de errar. Quem mais? Eu sei que eu tenho direito, mas eu sei também qual é o meu direito. 3.960. É ação de conhecimento de alimentos? Claro que não, eu já conheço o meu direito e sei que tenho direito. Ação de execução é igual no cheque, na promissória, no contrato. Agora eu tenho uma sentença que diz o valor. Ação de execução, execução de alimentos. Se ele não paga, como é que funciona? Né? Chilindró, vai comer blindado de alumínio na cadeia, porque a sentença passa de ser título de executivo. Exatamente, obrigado aí pela ajuda. É isso, né? A sentença agora é um título executivo, igual o cheque, igual a promissória, igual o contrato, igual o termo de audiência. Entenderam? É isso. Agora eu sei o direito. Agora esta sentença é um título executivo. O cheque é um título executivo. O contrato é um título executivo, né? Então estes títulos executivos me dão direito a uma ação executiva direta. Ah, agora entendi. Professor, tudo bem, entendi. Quando eu tenho direito, não conheço meu direito, quero conhecer meu direito, ação de conhecimento. Eu conheço o meu direito e conheço também agora qual é o valor, ação de execução. Qual é a diferença de execução para conhecimento? Qual é a diferença de uma para outra? Na ação de conhecimento, doutores, eu conheço o meu direito e ponto. E acabou. E eu sei qual é o meu direito. Se o outro lado cumprir com o meu direito que eu conheço, ele cumpre, naturalmente cumpre. Tranquilo, acabou. Está resolvida a questão. Olha, 3.960, vamos acertar aí, vamos pagar e tal. Se não houver o cumprimento da ação de conhecimento, se e somente se não houver o cumprimento da ação de conhecimento, é que eu ingressarei com outra ação. Olha só. Não é a mesma ação, é outra ação. Professor, é 2 processos? É 2 processos. É outra ação? É outra ação. Uma de conhecimento, uma de execução. Por isso que eu falei que não dei essa matéria aqui ainda. Porque a sentença passa a ser título executivo, exatamente, né? A sentença que era para ser... Porque olha só, vamos, apaga tudo, borracha. Eu sento senta ali na lanchonete, eu e um colega, né? Aí eu falo assim: rapaz, gostei desse carro teu aí, tô cansado de andar desses carros utilitários e tal, não sei o que, carro grande e tudo, né? Rapaz, se pudesse, a gente trocava o meu carro nos carros desse aí. Aí o colega fala assim: vamos trocar, eu tô precisando de um utilitário, você me dá o teu utilitário, você pega o meu, a gente troca. Não, vamos trocar? A qual o valor do seu carro? Faz as contas aqui e tal, certo aqui, ó, vamos fazer uma troquinha aqui, vai, pega o papel, né? Papel aqui? Tem. Ah, trouxe papel, achei que ele não tinha trazido. Pega o papel, né? Anota aqui, fazemos uma troquinha, trocamos o veículo. Tá. Você vai ficar me devendo, porque meu carro é mais caro que o seu, você vai ficar me devendo R$20 mil. Aí anoto tudo que foi feito, aí assina aqui o terminho, R$20 mil. Fulano tá me devendo.
termo de confissão de dívida. Meu amigo me deve 20 mil, né? Passam-se uns dias, né? E os 20 aí, viram fulano, e aí, tal, tem como me pagar? Aí o fulano fala assim: ah, pai, quebrou uma peça aqui, assim, você não me falou, vamos ter que abater. E aí começa a discussão, começa a briga, começa a confusão. Aí fulano já não quer pagar meus 20 mil. Mas ele assinou o papelzinho aqui, ó, cadê? Opa, ele assinou o papelzinho aqui que ele disse que me deve. Como que não quer pagar? Pretensão resistida. Eu conheço meu direito? Conheço. Está expresso quanto que ele me deve? 20 mil. Tem uma discussão em cima? Não tem, 20 mil é 20 mil, está ali, está escrito o que aconteceu. Agora ele alega que tomou um prejuízo, mas é outra história. Se ele alega que tem um prejuízo e ele entrar, qual é a ação? Conhecimento. Ele alega um prejuízo, vai ter que conhecer para ver se houve um prejuízo ou não. Ação de conhecimento, assim classifica. Assim que classifica. Mas se eu entrar com o título, eu conheço meu direito e está escrito 20 mil. Ação de execução. Assim funciona para o cheque, assim funciona para o contrato, assim funciona para a sentença de alimentos. Ação classificada como ação de execução de alimentos, que eu já conheço porque ela está na sentença, porque a pessoa não cumpriu. É um caso, né? Tranquilo? Porque a sentença passa a ser título. Luiz, Márcia, Mário, Guilherme, Eduardo, Edilda, Brenda, tudo tranquilo, compreendendo até aqui? Até aqui tudo tranquilo? Agora vamos para o terceiro, Marisa. Agora vamos para o terceiro exemplo, voltando aqui nas questões. Olha só, pessoal, né? O terceiro exemplo, né? A terceira classificação é simples, né? É bem simples, né? Deixa eu ver se eu... Ah, tá, lembrei de um outro caso que acontece muito na justiça. Inclusive apareceu 2 casinhos para mim hoje aqui, me ligaram, né? Olha só, pessoal lá do Goiás, né? Ah, professor, eu aluguei a casa, né? E a pessoa entrou na casa e não quer sair da casa e não quer pagar aluguel. Como é que faz? Qual o valor? Ficou complicado agora, né? Porque tem um contrato, tem um direito sobre o imóvel. Eu sou o dono do imóvel, está alugado, o valor é X, a pessoa não paga. Qual é a ação? Conhecimento? Não, eu já conheço meu direito. O imóvel é meu, está alugado, está alocado e o valor do aluguel é R$1.000 por mês e a pessoa não paga. Para receber o aluguel, qual é a ação? Para receber, só para receber o aluguel que a pessoa não paga. Só para receber. Dieta já foi logo na ferida. Mas só para receber. Só para receber, ação de execução. Execução dos valores não pagos, né? Eu pego aqui, ó, o contrato, me deve R$1.000 por mês, 3 meses sem pagar. Eu executo a ação de execução de aluguéis não pagos vencidos com juros, correção, etc. tal, honorários. Ação de execução de aluguéis. Tranquilo? Mas eu não quero só receber, eu quero receber e quero tirar o inquilino. Aí sim, ação de despejo. Qual o nome da ação? Conhecimento? Execução? Execução com cautelar. Execução com cautelar de despejo. Ação de cobrança de aluguéis. Por isso que eu falei que às vezes a cobrança nem sempre é um conhecimento, né? Mas aí no caso é uma ação de cobrança de um título executivo. Qual é o título executivo? Contrato. Ação de execução do contrato de aluguéis, né? Cobrando os aluguéis vencidos com uma cautelar de despejo, uma retomada por falta de pagamentos. É um caso. Ah, professor, pode pedir cautelarmente? Pode, porque senão ele vai ficar lá, ele não paga o aluguel, ele pode danificar o imóvel, pode, né? Vai piorar o que já está ruim, não pagou, não vai continuar pagando. Eu posso pedir com urgência? Posso. O juiz pode dar com urgência? Não, né? Mas o juiz costuma dar assim, né? Porque eu provo que o imóvel é meu, eu provo que eu não estou recebendo, eu provo que eu vivo disso. Eu falo assim: olha, excelência, excelentíssimo senhor doutor juiz, estado juiz, eu vivo disso, eu tenho 2 imóveis. Agora minha venda caiu total. Eu recebia 500 de um e 1.000 do outro. Esse que não paga é o de 1.000. Agora eu estou perdido aqui. Requeiro, né, uma ação de execução de aluguéis não pagos já há 3 meses, de forma cautelar, né,
Com despejo. Aí despejo o inquilino e fica o problema para resolver depois, que o inquilino acaba nem pagando, né? E se paga, dá uma trabalheira para pagar, destrói o imóvel. Normalmente é assim que a coisa funciona, né? Ação de despejo. Vamos para um outro exemplo parecido. Eu tenho um imóvel vazio, tá lá, vou lá, cuido do imóvel, botei uma plaquinha de alugas, fechei acordos com imobiliários e tá lá tentando alugar 1 mês, 2, 3, 4, 5. Num belo dia eu passo a noite na frente do meu imóvel e tá lá uma luzinha acesa lá dentro. Eu falei, mas quem que tá aí? Aí eu vou botar a chave não entra mais. Trocaram a chave e tem gente morando na minha casa. Como é que é o nome disso, pessoal? Crime, tá certo? Crime de esbulho possessório ou invasão, né? Possessória, mas é esbulho possessório. Eu esqueci o artigo, acho que é 165, parágrafo 3º ou 4º, 165, 3º ou 4º do Código Penal, esbulho possessório. Acho que é isso, né? Crime de esbulho possessório, tá, pessoal? Tranquilo? Sabe esse negócio que está acontecendo aí, né? O pessoal entra na casa dos outros, fala que não vai sair mais, aí diz que a moradia tem que ter fins sociais, né? O MST está fazendo isso aí, MATR está fazendo isso aí, esse pessoal aí, né, está fazendo isso daí, né? Dizendo que o direito à moradia social, que tem que cumprir você tem casa, eu não tenho casa, então eu vou ficar na tua casa aí alega que na Constituição a moradia tem que atender os fins sociais. Tá certo? Tá na Constituição. Mas o direito à propriedade também está na Constituição e é minha propriedade. E aí tem um conflito aí de interesse aí. Aí a pessoa alega assim, não, mas está abandonado, né? A finalidade social, o bem maior é a coletividade. Aí surge a discussão e eles estão invadindo e estão tomando as casas aí do pessoal, viu? Fica atento, hein, pessoal? Isso dá problema demais, dá. Fica atento, pessoal. Isso está acontecendo na prática no Brasil inteirinho, com esse entendimento aí, tá? Com esse entendimento. Mas, né? O juiz também tem imóvel alugado, né? Aí o que acontece? Né? O pessoal tem, né? Imóvel alugado. O que acontece? Qual é a ação? Qual é a ação? Para o meu imóvel, não estou falando mais de locação. Não tenho mais um contrato. Eu sei que eu tenho direito à minha propriedade. A propriedade é minha, eu sei que eu tenho direito, mas não tem um número, não é uma execução, não tem dívida, não tem nada, é uma invasão, né? É um crime, é um esbulho possessório e eu tenho que tirar a pessoa. Qual é a medida, pessoal? Qual é a ação? Como eu classifico esse tipo de ação? Bora lá, queria a colaboração de vocês aí. Tá fácil, né? Tá fácil, pessoal. Não é execução, não tem contrato, não tem nada, é uma invasão. Eu vou na delegacia de polícia e faço um boletim de ocorrência de esbulho possessório. Tem uma pessoa que eu não sei quem que é lá dentro, tem uma família, tem 3, 4, tem 10 pessoas lá na minha casa, no meu imóvel. Minha propriedade está invadida. Esbulho possessório, crime do Código Penal, esbulho possessório. E aí, qual é a ação? Como eu classifico essa ação? Não tem contrato, é um invasor, é um crime e eu preciso retomar o meu imóvel. A ação de reivindicação de posse. Ação de reivindicação de posse. Reivindicação de posse? Reintegração de posse. A posse é minha, a posse indireta. Por quê? Porque eu tenho escritura, tenho documento da casa que prova que o imóvel é meu. Então, indiretamente, a posse indireta é minha. A posse direta está com o invasor. Mas como a posse indireta está com o invasor, vamos lá? Se o invasor tentar regularizar, o que acontece? Ele é parte ilegítima. Condições da ação: possibilidade, legitimidade, interesse. Possibilidade: não é possível porque o imóvel não é dele, ele não tem um título. Legitimidade: não é parte legítima. Se ele está invadindo, é crime. Esbulho possessório, crime. Então ele é, além de parte ilegítima, há a impossibilidade de regularizar o imóvel. Então, requisito número 1, requisito número 2, não atende as condições da ação. Então ele não consegue regularizar o meu imóvel. Ah, professor, e o uso capião? Não, ele acabou de invadir. O uso capião tem outros critérios,
Do ponto de vista da legitimidade, ele não consegue. Não é possível, possibilidade jurídica não tem possibilidade jurídica. Compreende essa questão? A não ser que eu realmente abandone lá e depois de 5 anos o cara regulariza. Aí já era mesmo, né? Eu perco mesmo. Mas não é o caso, acabou de invadir. Passei lá semana passada, tá lá, o que eu faço? Pessoal, tá fácil, bora lá. Como é que é? Eu sei que eu tenho direito à minha propriedade, mas eu não sei que eu tenho direito à minha propriedade. Não, a propriedade é minha. Não é ação de conhecimento. Eu sei que a propriedade é minha, mas também não é ação de execução. Não estou discutindo um valor, algo assim nesse sentido. Também não é execução. Qual é aí a ação, doutores e doutores? É a terceira classificação de ações, né? É uma medida cautelar, acautelatória, preventiva, uma tutela, uma proteção do Estado que me protegerá do invasor, do criminoso, aquele que se apropriou do meu imóvel, esbulhando, invadindo a minha propriedade. Ação cautelar, terceira classificação das ações. É isso, né? Uma ação cautelar para garantir que o invasor seja retirado da minha propriedade. Eis a ação, eis a classificação, eis a forma de agir. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Só colocar aqui, só um minuto aqui, que senão vai cair aqui no meu vídeo. Pronto. Liguei a fonte aqui no computador. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Guilherme, Ediedla, Marisa, Márcia, tudo de boa, tranquilo, né? Olha só, então vamos lá. Então nós falamos até agora, na aula de hoje, sobre as condições da ação, né? Para que haja uma procedibilidade, para que haja um proceder, para que haja um processo, para que haja uma ação, tem que atender as três condições da ação. Se faltar uma, não tem ação. Aí, olha só, o cara invade a minha casa, invade o meu imóvel, troca água, troca luz, troca tudo, vai na prefeitura, pega um carnezinho, começa a pagar IPTU, isso acontece, aí diz que ele que está pagando, ele que está cuidando, né? Porque eu viajei, tem um mês já que eu não tenho condições de mexer lá, 2 meses, 3 meses, ele faz amizade com os vizinhos, ele muda a maçaneta, a porta, ele troca tudo, ele pinta a casa, o muro estava quebrado, ele arruma o muro, as portas da cozinha, da sala, ele troca as portas, pega a nota fiscal, tranquilo, pessoal, tranquilo, né? Troca, faz pequenas reformas. Aí tem 3 tipos de reformas que ele pode fazer no imóvel. Não é uma aula de direito imobiliário, mas é curioso, né? Tem as reformas necessárias, úteis e voluptuárias. O que é isso aí? É de comer não, vamos lá. Necessária, tem uma rachadura ou a porta está quebrada, isso é necessário. Não dá para morar no imóvel com a rachadura e com a porta quebrada. Aí ele arruma a trinca e troca a porta, necessária, e tira a nota fiscal. Essa reforma necessária, eu vou tirar ele do meu imóvel com uma ação cautelar de reintegração de posse. Vou tirar, o imóvel é meu, não é dele. Só que quando for para tirar, ele vai falar: opa, tem tempo que você não aparece aqui, fulano. Ele vai falar para mim, ele vai falar: troquei a porta, ó, tava trincado, troquei, minha família tava lá dentro, troquei, botei forro na casa inteirinha, botei uma piscininha no quintal, pintei. E aí? E esse dinheiro que eu gastei, como é que fica? Pois é. Aí ele, na defesa dele, vai fazer eu pagar tudo isso aí. Do ponto de vista do que é necessário, eu vou ter que indenizar ele. Sabia? Ele invade minha casa, ele invade meu imóvel, ele toma o que é meu, ele entra na minha casa, troca a porta, reforma o trinco, bota o forro, reforma, mexe nos canos tudinho da água, reforma necessária. Eu vou ter que ressarcir ele para poder tirar da minha casa. Aí eu tenho que botar o dinheiro para tirar da casa. Reforma necessária. Reforma útil. Ele pintou, ficou bonito. É útil, mas não é necessário. Essa eu não indenizo ele, não. Entenderam?
E a voluptuária, ele colocou piscina. Nem é necessário, nem é útil, é voluptuária. Piscina, jardinzinho, não indenizo também. Vocês compreenderam? Funciona assim. É só uma curiosidade sobre direito imobiliário, tranquilo? Tá? Para quem mexe com imóvel, tem essas questões aí. Mas a ação contra o invasor do imóvel, a ação de reintegração de posse, é uma medida cautelar, é uma ação urgente, acautelatória, uma tutela da minha propriedade que está sendo invadida por um criminoso. Esbulho processório é crime, então tem que ser retirado por reintegração de posse numa medida cautelar. Como que eu classifico? Ação cautelar de despejo, ação cautelar de reintegração de posse. Essa é a ação. Ação cautelar é a terceira classificação dentre as classificações da ação. Agora muda tudo, o contrário, o invasor invade, entra no meu imóvel, tenta regularizar, só que passou um ano, e eu fiquei dormindo, viajei e tal, não mexi com nada, não fiz nada, passou um ano. Gente, um ano é muito tempo, não é muito tempo? Um ano é muito tempo, é bastante tempo, para você não saber o que está acontecendo com o seu imóvel, né? Você realmente abandonou. Aí o cara entra e fala, olha, abandonou um ano e eu não tenho onde morar. Tá eu, minha esposa, meus 5 filhinhos, o meu cachorrinho, o meu gato, o papagaio, a tartaruga, estamos tudo aqui, não tem para onde ir, né? O cavalinho na carroça, estamos aqui sobrevivendo, né? E tal, e etc. Vocês entendem? O cara tá nessa, no meu imóvel, e eu nem vi, um ano. Aí ele vai lá com o pedidozinho, senhor juiz, tem como regularizar para mim esse imóvel aqui abandonado? Tô pagando IPTU, fui lá na prefeitura, negociei, porque o dono não paga, tô pagando a água, tô pagando a luz, entendeu? Tô pagando tudo. Qual é a possibilidade jurídica do juiz regularizar esse imóvel? Né? Não é dele, é invadido. Se o objeto é ilícito, se a situação é ilícita, se não tem um documento de boa fé. Pessoal, o uso capião não é do jeito que as pessoas acham que é. Eu entro, fico 5 anos e regularizo. Isso tem má fé aí na história, né? Tem má fé. O esbulho é crime. Tem má fé, né? Tá? Não é assim, entra e regulariza. Então o juiz verifica que não há possibilidade jurídica do pedido por conta dessa história da má fé, porque o Código Civil não prestigia a má fé, né? O processo civil não prestigia a má fé. Então não atende uma das condições da ação, possibilidade jurídica do pedido. Assim como também não posso fazer um requerimento, né, do jogo do bicho que eu ganhei e a banca não me pagou. Eu ganhei, mas a banca não me paga, eu vou lá e entro com pau na banca. Aí o juiz fala, mas jogo do bicho é ilícito, é ilegal. Possibilidade jurídica do pedido não tem. Vocês entendem? Jogo do bicho, possibilidade jurídica não tem. Não há o proceder à possibilidade. Não adianta eu pedir para o juiz, né? Então essa condição da ação não é atendida. Número 2, olha só, para a questão do imóvel invadido, nem é possível, não há possibilidade jurídica e também não há legitimidade. A pessoa que pede, ela não é parte legítima, ela não pode regularizar o imóvel para ela, porque ela não é dono, não tem um dono no imóvel. O dono aparece e fala, não, é meu, peraí. Entendem? Não é parte legítima. O interesse de agir é outra situação. O interesse de agir é assim, ó. Vamos falar de dívida de novo, agora olha só. Fulano me deve a promissória, aqui é a promissória, ele deve a promissória, né? 8 mil na promissória. E eu ligo para ele, fulano, me paga. Fulano, não sei o que, eu vou dividir, pá. Aí acontece. Aí eu vou na casa de fulano e desencontra, ele não me paga, dá um desencontro. Eu ligo, dá um desencontro. Aí eu começo a mandar mensagem. Agora tem um WhatsApp, né? Eu mando a mensagem, combino, converso, e ele fala que vai pagar. Mas ele não paga, porque acontece um problema, porque, acontece, né? No dia do pagamento acontece um problema, acontece vários problemas, ele não paga, mas eu tento cobrar, eu vou atrás, eu tento, eu falo, eu vou lá, interesse de agir.
tendo em vista esgotado todas as possibilidades de receber amigavelmente e eu não recebo, é uma pessoa educada. Ele não fala que não vai pagar, só que ele não paga. Vocês entendem isso? Vocês já passaram por isso? Pois é assim que acontece. Aí, qual é o nome da ação? Ação de execução. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, venho respeitosamente ingressar com a ação de execução de título executivo extrajudicial. Qual é o extrajudicial? A promissória, né? Que existe uma promessa de pagamento de R$8.000, cujo interesse de agir está na pretensão resistida do réu, que embora tenha, né, se manifestado aí nos interesses de pagar, mas nunca paga, nunca dá uma satisfação, nunca resolve, sempre adia, procrastina, protela, né? E etc e tal. Então não resta uma outra alternativa, né, a não ser socorrer-me da tutela do poder judiciário, né, requerendo a Vossa Excelência Estado Juiz que dê, né, o deferimento, né, na presente execução do título executivo. Ponto. Ação de execução de título executivo. Eu sei o meu direito, sei qual é o valor, possibilidade, legitimidade, interesse de agir, atendidos nas 3 condições da ação. Qual a classificação da ação? Ação de execução. Ponto final. Compreenderam? É isso. Sai da execução. A mamãe chega no escritório, né, olha, eu preciso receber alimentos, eu sei que eu tenho direito, mas não sei o meu direito. Tenho 2 filhos. Qual a ação? Ação de conhecimento. Aí eu peço para o Estado juiz, coloco todos os dados, né, vamos para o judiciário. Ação é um conjunto de atos que me levará a uma sentença. Processo é um conjunto de atos que me levará a uma sentença. Qual o primeiro ato processual? Petição inicial, né? Vai para a mão do Estado juiz, verifica as condições da ação. Verifica as condições da ação. Uma das 3 condições da ação: é possível pedir alimentos? É possível. A parte é legítima? Vamos ver aqui. É a tia que está pedindo para os filhos da irmã. A parte não é legítima. Como assim, professor, não é legítima? Não. Né? Quem tem a guarda é a parte legítima para requerer o pedido para os menores. Quem tem a guarda. Mas a tia que tem a guarda, ela junta a guarda. Olha que interessante. Não, então é legítimo. Legitimidade jurídica é legítimo, porque é a tia que tem a guarda. Vocês entendem isso? E interesse de agir, né? Liga para o pai, não paga. Liga para o pai, não tem negócio. Liga para o pai, não tem acordo. Interesse de agir. Faz-se ação de conhecimento para conhecer o direito, e aí vai pagar para quem tem a guarda, que nesse caso aqui que eu acabei de dar o exemplo, é a irmã da genitora, a tia. Estranho isso? Não, isso acontece na prática. Na prática acontece. Na verdade, na prática acontece mais a avó, né? A avó fala assim, é que eu posso falar? Posso, né? A avó fala assim, você não pede alimentos para esse vagabundo, eu vou pedir. Se tem um ex-marido vagabundo, você não pede para ele, eu vou pedir porque o meu neto não vai ficar passando fome. Eu cansei de ouvir isso no escritório. Desse jeito, né? Aí a avó vem, contrata e a gente senta o pau e o juiz dá na hora, né? Professor, mas ela é a avó, ela não é a mãe, qual é a legitimidade? A gente pede a regularização da guarda. Antes de pedir alimentos, pede a regularização da guarda. Qual é o nome da ação, pessoal? Execução, conhecimento ou cautelar, quando a avó pede a guarda para depois entrar com alimentos. Qual o nome da ação? Quem sabe aí? Poxa, é fácil demais, pessoal. Eu sei que eu tenho direito, eu não tenho direito, eu nem sei se eu tenho, olha só, eu nem sei se eu tenho direito, mas o meu neto está passando necessidade, porque minha filha não pede para o vagabundo do marido, é assim que elas falam, né? Aí o que acontece? Eu não sei nem se eu tenho direito, mas eu vou contratar aquele advogado lá e eu vou ver o que ele fala. Aí ela vem no meu escritório, pois aí conta a história, né? Aí eu falei, vamos entrar. Aí nós pedimos a regularização da guarda dos menores para a avó, explicando a situação, né, de insolvência familiar, né, de uma situação que requer um custeio para os menores, que a mãe não provê e o pai muito menos, e a mãe não toma uma atitude, aí a avó quer interferir. Aí
peço a regularização da guarda para a avó, porque a avó vem e fala assim, porque ela mora na minha casa com os meus netos. Tem essa ainda, eu crio minha filha adulta e crio os meus netos. Eu quero a guarda para mim, eu vou regularizar e vou pedir a pensão para ele. Aí conta essa história para o juiz. Conta a verdade, está fácil. Aí o Estado, qual é a ação, hein, pessoal? Qual é a ação? Eu não sei se eu tenho direito e sequer eu sei o meu direito. Nem sei se eu tenho direito. É a avó, né? Qual é a ação, pessoal? Ação de conhecimento. Classifico como ação de conhecimento. Possibilidade jurídica do pedido. É possível a avó ascendente, né, pedir a guarda dos netos? Sim, é possível, né? Parte legítima para requerer alimentos? Para requerer alimentos, não. Mas para requerer a guarda, sim. Para requerer a guarda, sim. Interesse de agir. Ela briga, ela conversa, ela quer o bem-estar do menor, ela briga com a mãe, e a mãe não resiste, fala assim, não, pega para você. Você está falando tanto? Pega para você. E aí vai parar no judiciário. No judiciário faz-se um acordo, transfere a guarda para a avó. Aí a avó agora legítima, parte legítima. Agora ela fala, agora eu sei que eu tenho direito, só não sei qual é o meu direito. Qual é a ação? Ação de conhecimento de alimentos. Conhece esse direito, se reconhece o direito da avó em relação aos alimentos. Se não pagar, aí a ação é outra, execução de alimentos. Tranquilo, pessoal? Ok? Ação de condições da ação, possibilidade, legitimidade, interesse de agir, condições da ação, ok, tranquilo. 3 pontos aí, bem trabalhado, batido e rebatido. Classificação das ações: ação de conhecimento, ação de execução e ações cautelares. As cautelares são medidas urgentes, acautelatórias, cuja medida não sendo atendida pode reparar no prejuízo, pode causar um prejuízo irreparável. Eu peço para o Estado juiz e digo, excelência, caso não seja atendido a tutela que eu venho requerer a vossa excelência Estado juiz, pode vir o meu cliente a óbito por conta do não atendimento. Claro que não é assim falar, né? Direito civil requer uma formalidade, requer pelo princípio da forma, da verdade formal, o princípio da verdade formal que nós estudamos no módulo passado. O processo civil requer a prova formal. Então não basta pedir e pedir bonito, né? Não é isso, pede, mas pede bonito. Não, pede, mas pede com evidências. O que são evidências? O que é evidente? O que é provado? O que é provado é evidente. A verdade formal dos autos é a verdade que me dará o direito. E eu provo através de quê? De laudos médicos, atestado médico, né? Com o CID, né? Código Internacional de Doença. Depois eu vou contar a história para vocês, né? Eu estava no Twitter, né? Aí o cara falou assim, mostra a fonte. Ele, né? Aí eu falei assim, CID-F... O que era? Eu citei uma besteira lá, né? Aí o cara falou, você é isso, você é aquilo, não sei o que você é doido, né? Que era esquizofrenia que eu coloquei lá, né? Mas ele não sabia. Eu falei assim, porque eu falei assim, não, a fonte é voz da minha cabeça, CID-F20, foi isso que eu coloquei, né? Uma coisa assim. Aí o cara falou, você é doido. Eu falei, sou. Tranquilo. É besteira, não é nada a ver, né? Só para quebrar o gelo. Tranquilo, pessoal. Condições da ação: 3 condições: possibilidade, legitimidade, interesse de agir. Classifico as ações como ação de conhecimento quando eu sei que eu tenho direito, mas não sei qual é o meu direito. Ação de conhecimento. Agora eu sei que eu tenho meu direito no contrato, ou na sentença, ou no cheque, ou na promissória. Eu sei qual é o meu direito. Ação de execução, execução direta do meu direito. Agora não, eu estou passando por uma urgência, né, esta urgência requer a tutela, que é a proteção do Estado. Ação acautelatória, ação cautelar, né? Aí o pessoal fala assim, professor, qual é a diferença de cautelar e liminar? Cautelar é a classificação da ação. Todas as ações urgentes são cautelares. A cautelatória, para se acautelar de um prejuízo irreparável. Ação cautelar. E o que é liminar? É o pedido que vai na cautelar.
Ixi, aí confundiu, hein? Confundiu não, pessoal. Ação é ação, pedido é pedido. Na ação cautelar pode ter um pedido liminar ou pode não ter um pedido liminar, mas toda ação cautelar tem um pedido liminar, tem um pedido de urgência. É que às vezes tem uma liminar numa ação que não é cautelar. A pessoa fala assim: olha, eu quero alimentos numa ação de conhecimento, eu não sei qual é o meu direito, mas eu estou passando fome e eu quero de forma liminar ser atendida na minha ação de alimentos, antes de saber o direito, antes de que se encerre a ação lá, sei lá quando que isso vai acontecer, quando que Vossa Excelência, né, processo ou conjunto de atos que me levará a uma sentença, quando? Daqui a um ano? Eu preciso hoje, a fome não pode esperar. Ei, que drama, hein? Liminar, pedido liminar. Aí eu peço liminarmente um pedido, e caso Vossa Excelência não conceda, eu não vou pagar minha conta de água, não vou pagar minha conta de luz, vou ser despejado, meus filhos vão para a rua, né? E a pessoa tem condições de pagar e não paga. Liminar, urgência. Entendem? Na classificação das ações eu tenho ação de conhecimento, ações de execuções e ações cautelares, que são urgentes, né? Agora, a diferença de cautelar e liminar. Liminar é o pedido liminar. Toda cautelar tem um pedido liminar. As outras pode ter ou pode não ter. Simples assim. Vamos fazer um pedido liminar dentro de uma execução? Vou dar um exemplo agora, né? Olha só. O banco tem um veículo financiado, num contrato. Eu estou pagando o carro, paro de pagar. O banco sabe o direito dele? Sabe. O banco sabe qual é o direito dele? Sabe. Sabe que tem direito e sabe qual é o direito por conta do contrato. O banco vai entrar com ação de conhecimento? Não, ele sabe, está no contrato. O banco vai executar o direito que o banco tem. Aí o banco fala: não pagou 3, quero o carro que é a garantia. Execução do contrato. Qual é a ação, pessoal? Ação de execução de dívida. Com pedido liminar de busca e apreensão do veículo, que é a garantia. Toma o carro. E por que o banco faz liminar? Porque senão a pessoa não paga e ainda some com o carro. Liminar. Entenderam a diferença? Ah, professor, então liminar cabe no conhecimento, cabe na execução e cabe na cautelar? Sim, liminar é urgência, né? Conhecimento é liminar? Não. Execução é liminar? Não. Cautelar é liminar? Sim. Cautelar sempre é liminar. E aí tem a aplicação, né, das diversas maneiras, das diversas formas, desta maneira que eu acabei de colocar, tá? O pessoal confunde. É comum, o advogado às vezes é velho e pede uma liminar na justiça, confundindo com cautelar. O advogado não sabe a diferença de cautelar e liminar, né? Então está aí explicada a diferença. Na classificação das ações eu tenho ação de conhecimento, ações de execução e ações cautelares. Toda cautelar tem pedido liminar. Ação de conhecimento tem pedido liminar? Pode ter? Pode. Ação de execução é liminar? Pode ter liminar? Pode. Aí depende do caso, depende da situação, né? E aí eu provei com os exemplos, né, que a gente obviamente vai pedir na nossa avaliação da mesma maneira, né? Dê um exemplo de ação, de execução, de cobrança de dívidas com pedido liminar. Qual é o exemplo, pessoal? Busca e apreensão de veículos. É uma ação de execução de contrato bancário com pedido liminar de busca e apreensão de veículos. Esse é o exemplo e esta é a ação. Ah, professor, que difícil, não é nada, é facinho. Vocês falaram que eu já dei essa matéria, eu estou, né? Então, pessoal, até agora falamos de condições da ação, possibilidade, legitimidade, interesse de agir, e na classificação das ações classificamos em 3: conhecimento, execução e cautelares. Tranquilo? Classificamos em cautelares. Vamos para a última classificação de ações, que eu deixei para o final, deixo separado, sempre explico separado, porque ela causa um pouco de confusão, né? Eu até gosto de dar ela num outro dia, mas aí se eu fizer isso aí, né, para amanhã, não, né, vai quebrar aqui a sequência aqui. Eu estou preferindo passar agora, talvez a gente tenha uma revisão amanhã sobre isso aí, e aí eu já quero entrar numa outra sequência da matéria.
Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo? Não deu nem 3 horas de aula, né? 1h14, 1h15, né? Tranquilo? Posso adiantar? Então, olha só. No início... Sim, tranquilo. Obrigado. No início da aula, nós falamos, né, sobre ação e processo, né? Relembrando, ação e processo. E eu disse que o processo, né, é um conjunto de atos que me levará a uma sentença. E o processo é um instrumento do Estado juiz, e eu falo Estado juiz porque eu sei que é uma pessoa, mas não é uma pessoa, mas é uma pessoa. Mas não é uma pessoa, é um poder. E não é o terceiro poder, nem o segundo, nem o primeiro. É o poder. Porque o poder, segundo o Barão de Montesquieu, não é? O Barão de Montesquieu dizia que o poder do Estado deve ser dividido em 3, porque para que haja freios e contrapesos entre os poderes e que eles possam se limitar para evitar o despotismo, né? o autoritarismo de um poder ou de outro, né? Então, quando um poder for ilimitado, quando um poder, né, tentar ser autoritário, o outro vem e fala: opa, não é assim não, vamos voltar para cá, muda. Aí um poder vai e baixa a bola do outro. Deveria ser assim no Estado constitucional democrático de direito. Deveria não, é assim que funciona no Estado constitucional democrático de direito, na teoria de freios e contrapesos. Então, o juiz não é um terceiro poder, é um poder, é a divisão do poder, é um dos poderes. Tranquilo? Para não dizer que é o terceiro, nem o segundo, nem o primeiro, é um dos 3 poderes. Então eu digo: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, Estado juiz de direito, não é a pessoa, o Estado juiz. Estou pedindo para o Estado juiz. Quando eu peço para o Estado juiz, está na Constituição dizendo lá que é constitucional o pedido. Sempre eu vou poder pedir para o Estado por conta da Constituição, que me garante isto. A Constituição diz: o direito de petição é garantido constitucionalmente a todos os cidadãos, né? Cidadãos são detentores de direitos e deveres. Direitos e deveres, né? Não é cidadãos. Então eu peço, né, porque eu sou um cidadão, eu tenho direitos e deveres. Agora, o que pedir? Posso pedir tudo. Posso pedir tudo? Pode pedir tudo, mas vai virar um processo, a procedibilidade, o conjunto de atos que me levará a uma sentença, depende das condições da ação. Quais são as condições da ação? O pedido tem que ser possível juridicamente, tem que estar previsto em lei, tem que haver a possibilidade, tem que ser lícito, de certa forma, isso, legalmente falando, licitamente falando, né? Tem os exemplos. Número 2, eu tenho que ser a parte legítima para pedir, né? Eu avó, vou pedir para o meu neto: não tem mãe, eu estou pulando essa parte, não é assim. Eu teria que regularizar, entende? Não sou legítimo. E interesse de agir, né? O interesse de agir, eu não posso entrar direto no judiciário falando: eu quero danos, quero isso, quero aquilo, blá, 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 porque o INSS não dá minha aposentadoria. Não posso fazer isso direto no judiciário. O judiciário vai falar: mas você foi lá e pediu para o INSS? Ah, não fui. Então, como é que você nem sabe se eles vão negar? E se tu pedir agora de manhã e eles te derem à tarde? Isso é impossível, né? É possível, sei lá se é possível, nunca vi, né? Mas vai que, né? Vai que pede e dá. Então, interesse de agir, tem que ir atrás. Se a pretensão do INSS for resistida, pretensão resistida. Então, doutores e doutoras, tratamos aí das 3 condições da ação para que haja uma procedibilidade, um proceder com relação ao Estado juiz constituir, instaurar o processo. Agora temos uma ação. Lembra que eu falei que eu ia falar a diferença de ação e processo? Agora temos uma ação. Qual é a ação? Depende da questão fática processual. Qual é o fato? É um fato que eu sei que eu tenho direito, mas eu não sei o direito? Ação de conhecimento para conhecer o meu direito, que eu sei que eu tenho direito, mas eu não sei qual é o direito. Ação de conhecimento. Ponto número 1. Classifiquei a ação número 1. Ação número 2. Eu sei qual é o meu direito e sei qual é o meu direito. Que redundante. Eu sei que a nota promissória, o cheque, o contrato e a sentença judicial, eu sei o que contém ali. Eu não preciso conhecer, eu já conheço. Executor e ação de execução. Ponto. Agora, esquece os dois.
eu tenho uma urgência, urgentíssimo, invadindo minha casa, um crime de esbulho possessório. Preciso tirar o bandido, o invasor da minha casa. Ação de reintegração de posse cautelar, com pedido liminar para retirar o bandido. Ponto. Classificação é essa, cautelar. Classifiquei as 3 ações, mostrei, né, as condições da ação para procedibilidade. Agora vamos para a 4ª classificação. 4ª classificação. Lembra que eu falei para vocês de prescrição? Lembra, pessoal, prescrição? Quem está lembrado aí? Que eu falei assim, ó, isso aqui não é matéria de prescrição, né? Mas eu tenho que falar de prescrição. Aí eu falei da prescrição. Então vamos lá, né? Rapidinho sobre prescrição. É importante isso, tá? Para entendermos a 4ª classificação da ação. Esta 4ª é um pouquinho mais difícil, ela vai ser cobrada separado por isso. Por isso que eu estou falando, né? Então não vai embora não. Nós temos que falar dela ainda hoje. O nome da ação é ação. Anotem aí. 4ª classificação da ação. Anotem aí. Ação monitória. Eita, Lili, o que é ação monitória? Monitória de monitoração, de monitor, né? Monitória de monitoração de monitor. Mas por quê? E por que ela é diferente? Ação monitória é ação de cobrança? Ação monitória é ação de execução? Ação monitória é ação cautelar? Vamos ver como funciona na prática uma ação monitória. Então vamos ao exemplo prático e aí a gente classifica a ação e vou explicar por que ela é monitória. Pessoal, em matéria de prescrição da ação, vocês sabem o que é prescrição? Vocês sabem o que é decadência, né? Se não sabem, né, nós vamos dar uma pequena palhinha sobre o que é prescrição, né? E já vou adiantar, a prescrição é a perda do direito de agir. Eu não tenho direito de agir. Eu tinha direito de agir e aí perco meu direito de agir. Não tenho mais direito de agir. Como assim, professor? Tinha direito de agir, não tem mais? Como que isso acontece? Eu tenho um prazo para fazer isso e eu não faço. Aí eu perco o prazo e agora eu não tenho mais direito. Prescrição. Prescreve porque eu tinha que fazer em 2 horas. Deu 2 horas e 1 minuto, eu não fiz a minha prova, prescreveu. O nome disso é preclusão, né? Mas tudo bem, vai. Prescrição, a prática, vamos para a prática, vai. Promissória. Qual é o prazo em que eu devo e que eu posso cobrar uma promissória na justiça? Qual é o prazo, pessoal? Quem sabe? Eu vou anotar aqui. Promissória. 3 anos. 3 anos é o prazo prescricional da promissória. Eu tenho 3 anos para cobrar essa promissória. Se passar de 3 anos, ela não é mais uma promissória. Prescreveu o meu direito de executar a promissória. Como assim, professor, prescreveu? O que é isso? Se eu entrar na justiça, é ação de execução? Olha só, eu sei que é R$8.000. Eu sei que é R$8.000. Eu sei que é uma promissória. E se tivesse dentro do prazo, ação de execução de promissória. Eu executo a promissória no prazo de 3 anos, o valor de R$8.000, porque eu sei o meu direito e sei o meu direito, execução. Não preciso de fazer uma ação de conhecimento. Eu sei, está escrito 8.000, não está escrito 8.000. Só que passou 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. 4 anos, vai. Prescreve em 3. Aí eu entro com a cobrança no 4º ano. E aí, pessoal? Quem responde essa aí? Como é que eu cobro uma promissória prescrita? Eu não cobro. Não, mas eu cobro. Eu posso cobrar? Posso. Eu recebo? Não. Porque não é execução. Não posso executar, está prescrito. Aí eu entro. Eu sou teimoso, o juiz não vai ver. Ele não lê? Não, o pessoal fala isso. Eu falo que o juiz não lê. O juiz não lê, mas lê. Lê sim.
se ele não lê, tem um assessor que lê, tem um outro que lê, tem um técnico, tem um escrevente, tem um judiciário, tem um outro lado que lê. Tem tanta gente que não lê, que lê, né? Que às vezes o juiz não lê, mas tem tanta gente que lê, né? Mas o juiz lê assim também, né? Porque é fácil, pessoal. Vence no dia tal, passou 4 anos. E a prescrição por lei da promissória é de 3 anos, é 3 anos. Aí você está me cobrando com 4 anos. Aí o juiz fala assim, pô, mas por que demorou 4 anos? O cara teve 3 anos. Na verdade, venceu em 2000. Estou fazendo as contas aqui no dedo. Venceu em 2019. 19 venceu. Ele deveria ter cobrado em 2019. 2020. 21. Agora, vai cobrar agora. Por que não cobrou antes? Então, pessoal, aí por lei, existe uma lei, né? Existe uma lei que fala que a nota promissória, o título de nota, a cártula executiva, né? Executiva, posso executar direto, ação de execução. A cártula de nota promissória, ela prescreve com 3 anos. Está na lei isso, a lei fala isso. Está no Código de Processo Civil, né? Fala sobre execução e etc. Tal. Existe uma lei também que fala sobre isso, né? Aí o que acontece? Eu não executo, eu deixo passar. Aí eu entro com execução agora, contratei um advogado bom, ele vai cobrar, ele vai receber. Aí o advogado bom pega e entra, né? Não se colar, colou. Chega na mão do juiz, o juiz olha, possibilidade, legitimidade, interesse de agir. Atendeu tudo, tá tudo certo. É possível, é legítimo, interesse de agir. Mas o juiz logo percebe, opa, a data aqui, ó, tá prescrito. Impossível a ação de execução de título prescrito. Porque o título, quando prescreve, ele não é mais título, ele deixa de ser título, ele não é um título executivo, ele passa a ser um papel comum. Ele não é um título executivo, ele passa a ser um papel comum. Vocês compreendem isso, pessoal? O ponto-chave da aula é esse aqui, para entender a monitória é esse. O ponto-chave. Até aqui todos compreenderam? O título executivo dentro da validade é título executivo. Prescreveu com 3 anos, ele não é mais título executivo. Ah, professor, mas ele não é uma promissória? Não é mais promissória, é uma promissória prescrita. Uma promissória prescrita não é título executivo, porque eu perdi o direito de agir. Porque prescrição é a perda do direito de agir. Eu perdi o direito de agir, eu não posso mais cobrar como título executivo. Ah, professor, mas você sabe que você tem a promissória e você sabe o valor, por que você não pode cobrar como execução, já que você sabe? Porque não é mais execução, porque ele perde o valor de promissória. Não é mais uma promissória, deixou de ser promissória. Sai do rol dos títulos executivos. Eu não me lembro qual artigo que está no Código de Processo Civil, mas tem um rol lá, tem uma lista, quais são os títulos executivos. Esse deixa de ser por conta da prescrição. Eis a questão, deixa de ser título executivo, né, extrajudicial, não posso executar direto. Aí eu perco o meu título, e perde o título, e eu perco o meu dinheiro? Depende. Prescreveu o título com 3 anos, mas eu estou no 4º ano. A dívida não prescreve com 3, a dívida prescreve com mais. E aí, pessoal? Aí entra a monitória. Entenderam? Aí entra a monitória. Não é ação de conhecimento, porque eu já conheço o valor e conheço o título. É uma promissória prescrita, vencida, que eu não cobrei no prazo e deixei prescrever. Ponto. Eu ainda tenho direito a receber, porque não houve decadência do meu direito, houve só a prescrição, a perda do direito de agir cobrando a promissória. Então, eu sei o meu direito e sei o meu direito, mas não é uma execução porque prescreveu. Qual é a ação? Conhecimento? Não. Execução? Não. Cautelar? Jamais. Dormi 4 anos, aí eu vou pedir cautelar ao juiz, falando, você estava 4 anos dormindo, agora quer que eu te atenda com urgência? Não, tu espera agora, né? Então, o nome da ação é monitória. Por que monitória? Este papel, que não é mais uma promissória, porque ele prescreveu, ele irá monitorar a relação jurídica
entre eu e o outro lado, para que possa agora nesta ação monitória verificar o que aconteceu lá atrás, que eu não cobrei todo esse tempo, que eu fiz todo esse tempo passar, deixei passar e somente agora eu estou cobrando. Aí o outro lado vai entrar com uma contestação e vai falar: eu queria pagar e ele não apareceu, ainda mente, e fala assim: ele que não veio, né? Aí o juiz fala assim: então agora ele está aqui, então agora você paga. Então vamos resolver, né? Aí vem juros, correção, tal. Aí o cara fala: não, isso aí não, se ele tivesse me procurado eu tinha pago. Aí corta juros, vocês entendem? Aí entra num acordo, bota para conversar, faz um acordinho, faz um bem bolado. E aí, qual é o monitor? Quem que monitora? O título, que não é título, que é um papel comum. Esse papel comum que deu a ação monitória, que originou a ação monitória, que não é execução e não é cobrança, é uma monitória de cobrança. Monitória de cobrança. No acordo, na conversa, chegaram no acordo? Chegaram na conversa? Chegamos. Não chegamos no acordo. Aí o juiz fala: não chegou no acordo, mas eu verifico que realmente ele tem direito ao crédito, eu verifico que passou o tempo, verifico que ele não te localizou, mas você disse que está querendo pagar independente de qualquer situação, então vou sentenciar sim, né, que existe sim um crédito em favor de fulano de tal. Aí eu dou por sentença, né, para poder pagar o crédito. A partir de agora, a nota fica no processo. O que está valendo, pessoal? A sentença. Entenderam? O juiz dá uma sentença deferindo o crédito através da nota prescrita. Defere-se a nota. Ou não, eles fazem um acordo, falam: não, vou te pagar em 20 vezes de R$400. Você aceita? Aceita. É melhor assim do que não receber nada, né? Aí aceita. Aí faz um acordo. Este acordo é um termo judicial, equivale a uma sentença. Agora eu sei o meu direito através de uma ação monitória. Não foi nem conhecimento, nem execução, nem cautelar. É uma ação monitória. Vocês entenderam como é que funciona a ação monitória? Assim funcionam as monitórias. Vou dar outro exemplo para fechar. Mais um para fechar. Cheque. Mesma coisa. Cheque prescreve em, quem sabe, 6 meses. O cheque. O pessoal nem usa mais cheque, né? Mas prescreve em 6 meses. Cheque prescreve em 6 meses. Passou 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 meses, 1 ano. A pessoa sumiu. Quando eu localizei, eu cobrei. Só que já estava prescrito. Aí o juiz verificar as condições da ação. Possibilidade jurídica? Não há, porque o cheque está prescrito, porque já tem 1 ano, não é cheque mais, é um papel comum. Papel comum pode ser cobrado como cheque? Não, papel comum é papel comum. É ação de conhecimento? Não, porque eu já conheço, já está escrito o valor. É execução? Não, porque prescreveu. É cautelar? De forma nenhuma. Deixou, dormiu e quer cobrar cautelar? O que é? Ação monitória. O que vai monitorar a ação? O documento. Chama os dois para conversa. Aí um ataca de um lado, o outro contesta, tal. Chegam num acordo de que ele vai pagar. O que vale agora? É o cheque? Não, o cheque não vale. O cheque serviu para monitorar a ação. Aí sai uma sentença dizendo que a dívida corrigida com juros e correção monetária, oriunda daquela relação comercial, qual se emitiu uma carta de cheque lá na época, né, que prescreveu, mas hoje a dívida chegaram a um acordo de X. Aí dá a sentença. Esta sentença surge através de uma ação monitória. Então deu o exemplo da promissória, deu o exemplo do cheque. Terceiro exemplo para matar tudo aí, para fechar. Terceiro exemplo, prestem atenção nesse exemplo. Esse é o exemplo difícil, esse é o que cai na prova. Bora lá. Esse é o terceiro exemplo, vamos lá, né? Mas é fácil também, né? É nada, é o mais difícil. Monitória. Vamos lá, pessoal. O contrato é o acordo de vontades. Um contrato é um acordo de vontades. Eu dava aula de contratos aqui na faculdade e não dou mais, né? No quinto período. Vocês vão ter contratos no quinto período, né? Então, olha só. O contrato é o acordo de vontades, né? O acordo entre duas partes, um acordo bilateral. Há uma bilateralidade, né? Eu contrato com uma pessoa e ela contrata comigo. Ou pode ser também um contrato multilateral. Várias pessoas de um lado, uma do outro, ou várias, né? Mas sempre há mais
de uma pessoa, sempre 2 em diante. Um acordo bilateral é o contrato, né? E o contrato, que se coloca no contrato, tem que ser um objeto lícito, possível, né? Lícito e possível, com valor certo e determinado no contrato. Lícito, possível, certo e determinado. O contrato tem que ter estes requisitos, tranquilo? E estes requisitos, lícito, certo e determinado, devem ser, fará lei entre as partes. Então, aquilo que está convencionado, que é líquido, certo e exigível, né, fará lei entre as partes. Ponto. Isso é um resumo de contratos. O que seria um contrato? Bilateralidade, lei entre as partes, o que está colocado lá, sendo lícito, né, exigível, possível, etc. E tal. Então, esse é um resumo de um contrato. Um contrato de compra e venda, um contrato geral, é nessa maneira que se faz, o geral de um contrato. Então, o que está no contrato? Lei entre as partes. Agora vamos ao contrato prática, ao exemplo, o exemplo, né, que clareia a teoria que eu acabei de falar. Vou clarear com exemplo agora, para nós compreendermos uma terceira forma de ação monitória. Tá? Lembrando que na classificação das ações, a ação monitória é a 4ª classificação. Primeira classificação, conhecimento. Segunda, execução. Terceira, cautelares. E agora eu estou falando de ações monitórias. Então, nas ações monitórias, vamos lá, pessoal. Turma boa, né? Rendeu, hein? Vixe, rendeu pra caramba. Bora lá, pessoal. Na ação monitória, essa maneira que eu vou dar. Falei da promissória do cheque, agora eu vou falar de uma terceira forma diferente. Vou naquela pizzaria, naquele restaurante. Eu falo de boteco. Pode falar, não pode? Pode, né? Vamos no boteco e tá lá eu e o colega, que não sei o que, papai, gostei do seu carro, você gostou do meu e tal, vamos trocar, bora aí, pega o papel. Pega o guardanapo aí. Pega o guardanapo, cadê o guardanapo? Aí vai sabe aquelas caixinhas de guardanapo? Aí pega o guardanapinho, né? Guardanapinho. Eu vou fazer um guardanapo pequenininho aqui, vai, pessoal. Vai aqui, ó. Aí tira o guardanapo da caixinha lá, né? O guardanapo aqui lá. Aí vem dobradinho assim, né? Vocês estão achando engraçado, mas é isso aqui, ó. Tira o guardanapinho lá da caixinha. Aí tá. E, né? Depois de tomar todas, né? Vamos trocar os carros. Bora. Quanto é que vale o seu carro? Aí, quanto é que vale o meu? Quanto é tal. Assina aqui, fulano. Aí eu assino. Eu. Pera aí. Assina aqui, fulano. Aí fulano vai lá, ó. Né? Deixa eu ver aqui. Eu escolhi alguém aqui. Vamos lá. Aí. Tá. Pronto. Aí eu pego, assino. Aí assina, né? Eu falei, nada, né? Aí, beleza, tranquilo. Trocamos o carro. Aí eu vou embora com o carro do meu colega vai embora com o meu carro. E no outro dia a gente acorda com os carros trocados. Falei, o que aconteceu, né? Meu Deus, fiz uma besteira. Fiz uma besteira, eu troquei meu carro e tal. Isso acontece, pessoal? Sei lá se acontece. É um exemplo estranho, mas vamos lá. Só para dizer que, né, aí perde a amizade, dá uma briga, né, terrível, um monte de problema, né, aí vai parar na justiça. Pessoal, quais são os requisitos do contrato? Hein? Quais são os requisitos do contrato? Forma prescrita em lei, bilateralidade, acordo de vontades. O que está escrito faz lei entre as partes, sendo objeto lícito, né, exigível, etc. Vocês entendem? E aí um pedacinho de papel, ó, parece que não tem valor, mas aqui contém a vontade das partes e todos os requisitos. E uma troca justa, legítima, né, veículos de mesmos valores, marcas diferentes, né, mas aí vai parar no judiciário a briga. E eu tenho um contrato. O contrato me diz que o meu colega ficou me devendo nessa troca 10 mil, tá? Só para incrementar aqui o motivo de ter ido parar na justiça. Ele está satisfeito com a troca e eu também. Mas ele me deve 10 mil e ele não quer pagar. Essa é a questão. Vocês entenderam até onde vai o contrato? Até onde pode ir o contrato? Não precisa sentar na frente do notebook
Acer, notebook Sony Vaio, MacBook, não precisa de nada disso. Na máquina de escrever Olivetti, não precisa fazer isso. Não preciso escrever com uma letrinha bonita, né? Eu posso fazer sim no papel de boteco, assinar. Aí o juiz pergunta: fulano, essa assinatura aqui é sua? Aí eu falo: é minha assinatura, sim, excelência. Aí, fulano, essa assinatura aqui é sua? Olha lá. Aí ele fala: é minha. Fala: então vocês fizeram um acordo? Ah, fizemos. Então tá aqui um contrato. Faz lei entre as partes. Qual o nome da ação, pessoal? Conhecimento? Não, já conheço o direito. Execução? Não. Professor, mas não é uma execução aí? Não, porque não é um título reconhecido no código. Não existe, esse título não existe. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Esse título não existe. Essa é a diferença. O cheque prescrito, monitória. Promissória prescrita, monitória. Contrato prescrito, monitória. Mas esses títulos que eu acabei de citar estão no Código de Processo Civil. Todos estão lá. Ação monitória para títulos prescritos, porém não decaídos. Prescritos, mas não decaídos. Há prescrição, mas não há decadência. Eu cobro, né, com ação monitória. Agora, esta situação que eu estou falando aqui, que parece que ela não existe, ela existe. Ela existe em casos de emergência, ela existe. É que o exemplo que eu dei não é dos melhores, né? Mas podem ter certeza que existem casos assim, onde as pessoas fazem de uma, né, meio que descumprindo certas formalidades, meio que algo parece informal, mas isso serve como monitória, vai monitorar o que houve de fato e de direito, uma verdade formal que adentra os atos, num conjunto de atos que me levará a uma sentença, não é? Que não é uma ação de conhecimento, porque eu já conheço, mas também não é de execução, porque não é um título executivo. Qual é o nome da ação? Monitória. Eu não sei como é que eu vou colocar isso na prova, mas que vai cair desse jeito, vai. Vocês entenderam, pessoal? É isso, ação monitória, tá? Então eu tenho o caso dos títulos que deixam de ser títulos e não são nem conhecimento, porque eu já conheço, e não é execução, porque perdeu a executividade, eu cobro como ação monitória, né? Cheque promissória, contrato, execução monitória, ação monitória. E este aqui que não é título nenhum, não está nem previsto no código. Aí você vai falar assim: ah, professor, mas nas condições da lei não seria falta de possibilidade jurídica do pedido? Não, porque a monitória possibilita um misto de conhecer o fato baseado num documento, ainda que não esteja, né, lá no rol. Aí o cara fala assim, o outro fala assim: ah, professor, mas é um contrato, né? Ele só não é bonitinho, mas é feio, mas é um contrato. Então, é um contrato. Mas eu não estou falando de contrato, eu estou falando de um documento aleatório que me possibilita compreender um negócio jurídico lícito, né, certo e exigível, que não é conhecimento nem execução. Eu cobro através de uma monitória. A ação monitória é isso daí. Não é difícil compreender, não é difícil entender. Se toda regra existe uma exceção, seria a exceção à regra anterior das 3 classificações da ação. Então, pessoal, na aula de hoje nós vimos o que é ação, o que é processo. Processo é o conjunto de atos que nos levam à sentença. Para que haja procedibilidade da ação ou do processo, tem que se atender às 3 condições da ação: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade da parte e interesse de agir, né? Quando há possibilidade, o juiz verificando que os 3 requisitos foram atendidos, aí vem a questão: qual é a ação? Como eu classifico a ação? É uma ação de conhecimento? É uma ação executiva? Ou é uma ação cautelar? Ou é uma ação monitória? Agora eu tenho uma ação monitória. E aí, verificando o fato, o documento, a situação, eu vou classificar, né? Então, eu sei que eu tenho direito, mas não sei o meu direito. Ação de conhecimento. Eu sei o meu direito e sei o meu direito que está escrito. Ação de execução. E esta execução está em um dos títulos que está lá na lei, conforme lei, prescrito em lei, né? Ação de execução de título executivo, está lá, tem um rol na lei, né?
Professor, mas por que você não fala qual é a lei, isso, aquilo? Pessoal, não é matéria de processo civil. Em processo civil, lá na frente vocês verão isso. Aqui é a teoria. Então, ação de execução. Cautelar. Para me cautelar numa tutela de urgência, emergência, eu utilizo as ações cautelares, né? Tranquilo? Aí o que foge à regra? O que foge ao conhecimento, à execução e às cautelares cai nas monitórias. Estas monitórias se dão por títulos prescritos, vencidos por documentos aleatórios que surgem de uma relação qualquer negocial, mas existem, são verdadeiras, são verídicas, né? O cara não me pagou, não quer me pagar, não tem um título, não tem um cheque, não tem dinheiro, não tem um contrato, não tem nada. Tem um papel assinado no boteco, ação monitória. O que vai monitorar é esse papel. Ah, existe um cheque prescrito 6 meses, não cobrei porque não achei. Achei agora depois de 1 ano. Achei o cheque, estava na gaveta, depois de 1 ano, mas está prescrito. Perdi o direito de execução. Não é mais título executivo cheque, porque a lei fala que passou de 6 meses, já era. Tem 1 ano, como é que eu faço? Ação monitória. A monitória reestabelece a força executiva do título prescrito. Como? Através da sentença. A pergunta é essa. A resposta é essa. A sentença. Então o cheque que estava prescrito ficou 1 ano na gaveta. Aí eu venho e cobro. Aí o juiz fala: não, mas não é mais cheque. Como assim, senhor? Mas está escrito em cheque, ó. Você não está vendo? Está cego? Será que alguém fala isso pro juiz? Fala não, né? Primeiro tem que respeitar, né? E o medo de preso? Eu tô falando isso porque eu já fiz uma besteira dessa, mas não foi assim não, viu? Eu falei assim, né? Não tá vendo o que eu falei? Era uma ação de INSS. Aí o juiz ouviu, ficou bravo, mandou me chamar, me deu um sabão. Eu era bem novo, né? Aí depois fiquei amigo dele e tudo, agradeci o conselho, né? É isso, doutores. Ação monitória, né? O título deixa de ser título, está prescrito e aí passa, né, por uma monitoração formal, mais a relação, mais todos os dados, né? Um últimozinho exemplo para fechar, um último exemplozinho, vamos lá. Não tem cheque, não tem negócio, não tem contrato, não tem papelzinho assinado, não tem nada. Eu vendi, não recebi. Como é que é o nome dessa pessoa que vendeu e não recebeu? Sacoleira. Vendi, ele não me paga. Pediu nota fiscal, eu dei. E aí, pego a nota fiscal, junto numa ação monitória de cobrança, provo que tem uma relação comercial entre nós. Não tem cheque, não tem promissória, não tem contrato. O contrato foi verbal, mas eu emiti uma nota fiscal e a pessoa assinou aquele tique, que tique fala, na minha época chamava tique. Assinar lá no finalzinho assim, ó, aí destaca. Aí ela ficou com a nota promissória e eu fiquei só com a assinatura dela, ó. Eu, a sacoleira, fiquei só com a assinatura dela. Aí ela achou que não ia pagar porque achou que não tinha nada. Aí eu entro com uma monitória provando, ó, nota fiscal tal, valor tal, me deve tanto. Aí eu boto o valor certinho, eu sou honesto, né? Mas a pessoa fala, não, que mentira. Aí o juiz fala, junta a promissória, você tem para dizer que é mentira? Aí a pessoa junta, prova, ou não junta, aí fica valendo o que eu falei. Tranquilo? Ação monitória é assim que funciona. Não é conhecimento, não é execução. Não é conhecimento porque eu já conheço. Não é execução porque eu não tenho título que me diz que é execução. Não tem força executiva. Então a ação monitória, resumindo, é um misto, é uma simbiose, é uma síntese entre cobrança e execução, tá? A monitória é uma junção dessas duas questões. Só que não tem o título, ou se tem, ele está prescrito, né? E às vezes não tem o título, não está prescrito, mas aí tem essas questões que monitoram uma relação jurídica de valor, tá? E aí vai me dar o valor que eu preciso. Como é que isso funciona na prática no final? Vai daí surgir uma sentença, a sentença da ação monitória. Aí a partir da sentença a pessoa tem que pagar. Se não paga, aí eu pego esta sentença, aí qual é a ação? Execução. Aí é execução, aí é ação e execução, aí uma nova ação, uma outra ação. Lembrando que ação monitória é a 4ª forma de classificação das ações.
Espero que todos tenham compreendido, tá? Eu procurei trazer o conteúdo de uma forma bem clara, bem objetivo, com os exemplos aí bem claros sobre o assunto, tá, pessoal? Tenho certeza que ninguém ficou com dúvida aí, porque ficou muito claro, mas se tiver dúvida, a hora de responder é agora as dúvidas, né? Ou fale agora ou cale-se para sempre, né? Lembrando que, não tendo dúvidas, o próximo assunto é a continuidade disso, né? Procedibilidade, classifico, e aí agora a gente vamos falar efetivamente de como a coisa funciona daqui para frente. Tranquilo? Se todos compreenderem, está tudo entendido, né? Vamos botar um ponto final nessa questão.